Fala aí, rapaziada, de novo, tô aqui de volta depois de sei lá quantos meses aí sem fazer vídeo. Eu tive meus motivos, dá pra ver que eu até mudei de cenário, até mudei de tudo, mas tô de volta e eu juro que vai voltar a ter vídeo aí direto. E é isso, tô até organizando aqui, vai ter um fundinho legal, eu comprei umas coisas pra pôr no fundo. Por enquanto, né, esse vídeo é meio de última hora, depois do jogo do Palmeiras e River. Aí eu quis fazer o vídeo mesmo ainda sem ter me organizado direito. Esse aqui é um exemplo do que vai ter no fundo. Eu não sei se dá pra ver a camisa ali direito, mas eu vou arrumar tudo bonitinho ainda para que os vídeos cada vez melhorem mais. Mas eu não tô aqui para falar de cenário e de que eu estou há muito tempo longe. Eu vim aqui para falar de Palmeiras e River Plate, que foi um jogo muito interessante, um jogo muito ambíguo, é muito difícil tirar uma conclusão sobre esse jogo, mas do mais, ir com 2-1 lá pro Allianz Parque vai ser incrível, né? E o primeiro tempo foi impecável. Eu tava realmente receoso, achando que o Abel ia talvez usar ali 3 zagueiros, talvez com o Giai de terceiro zagueiro, o Kelvin e o Piquerez de alas. Mas que bom, ele foi pra cima, fez ali um 4-4-2 com 2 volantes, né? E o André de um lado e o Felipe Alves de outro, com 2 volantes ali de contenção, que foi muito legal, foi uma formação que foi muito legal, porém os 2 volantes logo foram amarelados muito cedo e acabou prejudicando um pouco essa tática, né, essa formação. Mas o jogo começou muito bem com o Andreas Pereira fazendo um escanteio impecável. Fazia muito tempo que a bola aérea do Palmeiras não se tornava tão perigosa, e dessa vez de volta aí com o Andreas Pereira de novo. Nosso escanteio claramente ficou perigoso, porque teve o gol e ainda teve uma bola na trave depois. Com 5 minutos de jogo, o Palmeiras já abriu o placar. E foi curioso até porque antes do jogo, no pré-jogo, deu para ver o Andreas treinando o escanteio. Então foi muito legal ver ele treinando, e 5 minutos de jogo o gol já saiu. Deu muito certo essa estratégia e é muito bom saber que temos um cobrador de bolas paradas nato, que é o Andreas Pereira, muito bom de bola. Mas acho que o gol mais interessante é o segundo gol, que o Flaco Lopes, o que ele faz ali, aquele passe foi impecável, passe bizarro. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque tá dando muito certo. E algumas coisas interessantes que eu queria falar é Gustavo Gomes. O que falar do Gustavo Gomes, né? Tá caminhando aí a passos largos para se tornar um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Isso, na minha opinião, já é mas caminhando aí a passos largos para se tornar irretocável, uma campanha, uma trajetória incrível que o Gustavo Gomes tem pelo Palmeiras. E, inclusive, é o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Com esse gol de hoje, acabou de se tornar o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores. Não é pelo Palmeiras, da história de toda a Libertadores. Então, o Gustavo Gomes é realmente um jogador que dá pra ver que vai se tornar gigante, é gigante. E assim que se aposentar, a gente vai ter um pouco mais de dimensão do quão grande ele é. E muito decisivo, e muito importante para a defesa do Palmeiras, para a marcação do Palmeiras, para o sistema defensivo, para a armação de jogada. O Gustavo Gomes é realmente um jogador assim insubstituível na tática do Palmeiras, na formação do elenco. E esse gol de hoje só mostra a grandeza e o quão decisivo ele é. E agora, quem sabe, com o Andreas tendo um mágico ali na bola aérea, um cara que tem uma bola aérea impecável como tem o Andreas, quem sabe ele não volte, o Gustavo Gomes não volte até aquela fase artilheira dele que ele tinha na época do Gustavo Scarpa, que o nosso escanteio era perigoso. Grandes possibilidades aí do Gustavo Gomes voltar a ser aquele zagueiro artilheiro. E outra coisa que eu queria falar, fora o Vitor Roque, que não tem nem o que falar, última vez que eu fiz o vídeo ele nem estava aqui, acabou tendo um começo ali meio complicado no Palmeiras, mas depois ele se estabeleceu e nos últimos 7 jogos eu nem sei, tem uns 7 gols, umas 4 assistências. Então realmente o Gustavo Gomes aí tá tendo, o Vitor Roque tá tendo uma crescente muito boa no Palmeiras, e eu sempre soube disso. Nunca achei que ele era um jogador ruim, até porque quem achou isso era burro, porque ele é claramente um jogador muito bom e principalmente muito promissor, e o teto dele é lá em cima. E ele com o Flaco Lopes, ele tá dando muito certo. E falando do Flaco Lopes, a evolução do Flaco Lopes é uma das melhores que eu já vi na história do Palmeiras. Pelo menos na história recente, assim, ele era um jogador muito grande, muito troncudo, bom de finalização, nem tanto ainda, errava muito, ele pecava muito ali na hora de decidir. Era bom de cabeça, mas
Até fazia gol, né? Foi o artilheiro do ano passado, se eu não me engano. É o artilheiro desse ano até o momento. Eu não sei se o Vitor Roque já passou, mas agora, cara, o Flávio Lopes tá se tornando um jogador realmente extra classe, cara. Tem tudo pra se tornar. A evolução dele é surreal. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele tá surreal. Desde que ele voltou a fazer dupla com o Vitor Roque, chegou até a ser convocado. E ele tá surreal mesmo. Ele vem, ele volta, ele arma o time, ele tá com passes surreais. Eu tô assim. Ele domina a bola pra ele olha em volta, ele faz o passe, o tanto de assistência, o tanto de passes incríveis que ele tá dando. É gol. Então, tipo assim, pra mim o Flávio Lopes é um dos jogadores que mais tá me enchendo os olhos no elenco do Palmeiras atual. Porque é uma evolução, assim, bizarra. Ele é muito jovem. Eu não esperava realmente essa evolução dele, eu não esperava. Ele era um jogador que tinha muitas dificuldades técnicas e agora ele é um dos jogadores mais técnicos do elenco. Realmente surreal. E a dupla tá dando muito certo e não tem nem o que falar. Foi um jogo muito bacana, principalmente o primeiro tempo, que foi muito gostoso de assistir. O Palmeiras tava sempre em cima, sempre em cima, sempre em cima. O River tava perdido. Parecia que a gente tava jogando no Allianz Parque. Parecia que o time visitante era o River Plate. Nem parecia que tinha 80 mil argentinos lá. A gente calou todo mundo e foi muito bom mesmo. O Palmeiras vai com um placar muito confortável lá pro Allianz Parque. Porém, nem só de flores vive o jogo, né? Porque o jogo também no segundo tempo não foi tão agradável. O River começou a atacar, começou a criar oportunidades. Eu não interpretei as mudanças do Abel de forma positiva. Eu achei que a entrada ali do Veiga não foi legal. Quem mais que entrou com ele foi o Veiga e o Facundo Torres também não foi legal. As saídas do Vitor Roque, as saídas do Andreas foram saídas que prejudicaram muito o time e o River começou a dominar o jogo ali. E no finalzinho acabou saindo o gol do River Plate. E aí, um placar que era de 2-0, podendo até ser mais, porque o Palmeiras estava melhor no jogo, acabou sendo um 2-1. E agora a gente vai para o Allianz Parque com uma vantagem de um gol. É um bom resultado, levando em casa, principalmente que o River Plate não perdia no Monumental há 6 meses. A gente foi lá e quebrou esse tabu de 6 meses e ganhou deles lá. E agora a gente só joga por um empate no Allianz Parque. Porém, esse segundo tempo mais fraco dá um pouquinho de um alerta vermelho, talvez, para ficar mais esperto para os próximos jogos, porque o último jogo também internacional, a gente começou pelo tempo, o avassalador fez 4-0 e no segundo tempo também morreu, tomamos um, não fizemos mais nenhum. Então começa a entrar um alerta vermelho aí, de que o Palmeiras está jogando muito bem no primeiro tempo e no segundo está tendo uma decaída muito grande, e é bom que o Abel e a comissão técnica vê o que pode fazer em relação a isso, porque não é nada legal começar avassalador e depois decair, né? Mas do mais, foi um jogo muito bom. Semana que vem no Allianz a gente tem tudo para sair com a classificação, se Deus quiser. Mas do mais, foi um jogo muito bom. Semana que vem a gente tem tudo para sair com a classificação lá no Allianz. Mas o Vitor Roque e Flávio Lopes é o que tá fazendo o time fluir. Uma dupla de ataque que tá muito boa desde que os dois começaram a atuar junto. O Palmeiras vem jogando muito melhor do que vinha jogando antes e vem trazendo resultados. Não é um time perfeito, mas agora com a chegada do Andreas é um time bem empolgante, é um time que dá para sonhar e principalmente com esse resultado 2-1 dá para classificar desse River aí e dá para buscar esse tetra dessa Libertadores, que é o nosso principal objetivo no ano. Então, galera, do mais é isso, um vídeo aí para voltar a fazer os vídeos, vou voltar a fazer vídeo aí, pelo menos toda semana. Só um aviso, para quem gosta de luta livre, sei que não é algo muito difundido aqui no Brasil, mas para quem gosta de luta livre, de WWE, de wrestling, ou para quem apenas quer apoiar mesmo o meu outro projeto, eu também comecei um canal de wrestling, tá bom? Que é o Legado Wrestling. Tá aí no meu canal, é só você ir lá em outros canais que tá lá o Legado Wrestling. E basicamente vou manter a mesma média de vídeos que aqui, um vídeo por semana mais ou menos. Sempre depois dos jogos importantes eu vou fazer vídeo aqui no Legado Palestrino. Sempre que tiver notícia eu vou fazer vídeo aqui. E é isso, galera. Voltei com força, hein? E tamo junto. Valeu, até a próxima e avante palestra.